Está contigo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero externar aqui a minha felicidade, primeiro de fazer parte do grupo dos 17 que elaborou o documento, né? A Evelyn tem dito que é o famoso grupo da Kombi, né? Que há muito tempo, nos anos 90, nós cabíamos numa Kombi, né? Os Fernando incluído, né? Os debatedores da gestão pública. Hoje, graças a Deus, cabemos num estádio, né? Todos que estão nos escutando remotamente vão fazer parte dessa comunidade também. Então, satisfação fazer parte desse grupo. É uma satisfação maior ainda estar aqui diante de vocês para poder trazer algumas ideias que vêm sendo debatidas há muitos anos, né? O que esse documento faz é uma grande costura de ideias, experimentos que aconteceram, nós envolvidos com alguns deles e tudo mais, e achamos que é muito oportuno, nesse momento de debates, trazer essas questões, porque, em linha com o que o Fernando falou, a gente precisa dar substância para o debate está muito pobre, né? E as questões estão aí a exigir a nossa atenção, né? É a outra transparência, você tem como mudar aí, não? É a outra apresentação? Bom, a Evelyn tratou de gestão de pessoas, né? Eu vou tratar de duas outras questões que o documento coloca, dentre os 12 temas que o documento trata, que tem a ver com resultados e tem a ver com estruturas, né? Muito rápido, né? A gente tem um problema de desempenho no Brasil que não é novo, não quero me deter muito nessas questões mais gerais. Nós somos a 9ª economia do mundo, nós somos a 79ª em termos de bem-estar, né? Com pobreza extrema e pobreza crescente, né? E, sob alguns critérios, nós somos o país mais desigual do mundo. Então, é óbvio que isso é um problema de desempenho, né? Visto sobre outro aspecto, o indicador pode não ser o mais perfeito do mundo, mas a relação entre o que a gente extrai da sociedade em termos de tributo e o que a gente devolve em termos de serviço é uma relação muito ruim, né? É a 14ª carga tributária do mundo, mas o Brasil, num grupo seleto de 30 países que mais arrecada, é o que pior devolve os impostos em termos de serviços e políticas para a sociedade. Então, isso é um indicador de evidente baixo desempenho no macro. O Brasil desempenha mal, né? Outros indicadores mais relacionados à qualidade da nossa governança, né? É o indicador de governança global do Banco Mundial, também é um sinal de baixo desempenho. Esse gráfico, enfim, a gente não tem muito tempo para explicar, mas ele compara o Brasil com a média de países ricos da OCDE. Significa duas coisas isso aí. Significa que a gente está para trás, né? Bastante atrás da média dos países ricos da OCDE, e está piorando. De 2016 para 2017, piorou esses critérios de voz e accountability, estabilidade política e ausência de terrorismo ou de violência, efetividade governamental, qualidade regulatória, tudo isso caiu de 2015 para 2016. Estado de Direito ficou igual e controle da corrupção também caiu, né? Então, também é um indicador de desempenho institucional, se você quiser, né? O déficit de desempenho é visível, né? Eu vou me basear um bocado aqui nos indicadores do TCU. O TCU, todo indicador tem limitações, e esses indicadores do TCU têm várias, mas é o que temos para hoje, tá certo? Para poder ter uma visão mais objetiva desse fenômeno do baixo desempenho, né? Isso é textual do TCU. 97% das organizações públicas federais, imaginem as municipais, né, e as estaduais, não possuem capacidade minimamente razoável de entregar o que se espera delas para o cidadão, gerindo bem o dinheiro público, cumprindo com as suas competências e minimizando os riscos associados à sua atuação. Tá certo? 97%. Quer dizer, a gente tem uma máquina pública, né, uma administração pública profundamente ruim, profundamente descapacitada, que desempenha muito mal. Então, você tem aqui, naquilo que o TCU vem qualificando como governança, que significa, em última análise, estratégia, liderança e controle, e outros aspectos relacionados à gestão de pessoas, gestão de TI e gestão de compras e contratações, né? Uma situação muito ruim, né?
que a governança pública, né, se você comparar de 2014 para 2017, os dois levantamentos, né, também há questões metodológicas importantes, mas passando por cima disso, você vai ver que piorou, né, a governança pública, situação inexistente, insuficiente, tudo bem, melhorou, caiu de 16% para 5%, a inicial aumentou de 33% para 36%, o intermediário de 36% para 48%, e o aprimorado caiu de 16% para 10%. Né? Ou seja, a gente tem um quadro aí de piora institucional. Né? A degradação da liderança é visível. Né? A situação de aprimorado, aquelas instituições que têm o critério de liderança considerado aprimorado, caiu de 29% para 18%. Né? Quer dizer, é uma piora realmente. O intermediário caiu de 48% para 44%, o inicial subiu de 19% para 28%, mas o inexistente e insuficiente subiu de 4% para 9%. Né? Governança de pessoas, 58% das instituições é inexistente. Governança de pessoas, 58% das instituições. Não. Mal tem um departamento de pessoal do século XIX. Né? Governança de TI, 53%, federal isso aqui, inexistente. Né? Quase, nós estamos falando de um país, né, em último lugar do terceiro mundo em termos de qualidade institucional. Contratações, 54% inexistente. Resultados, né? 58% inexistente a preocupação com resultados, né, na administração pública. Então, está quebrado por quesitos, depois vocês estão convidados a acessar lá a página do TCU para buscar os detalhes desse levantamento, mas ele é muito esclarecedor de uma situação terrível, né, da administração pública federal brasileira. Isso aqui é o índice de governança das estatais, é um índice meio obscuro, mas diz alguma coisa, média 7, talvez não signifique muito, né? Você tem muitas empresas estatais aí numa situação muito ruim em termos de governança, o que não significa também que as que estão bem ranqueadas estejam em boas condições de desempenho. Né? Então, eu tenho referido a esse fenômeno do desabamento de políticas e serviços. Né? Infelizmente, é preciso esperar o museu pegar fogo para fazer alguma coisa. Né? Eu faço parte dessa discussão há 20 anos. Eu me lembro, na época da reforma do Estado, a gente discutia, por exemplo, no âmbito do projeto Organizações Sociais, o que fazer com os museus, com as orquestras, etc., as atividades não exclusivas. Né? Ora, durante os últimos 20 anos, nós batemos cabeça nessa discussão, né? Avançamos quase nada, né? E o mundo mudou muito. Né? Significa que nós ficamos para trás a passos largos, né? E pioramos a nossa qualidade institucional. Então, está aí, o museu pegou fogo, os servidores não deixaram implantar um modelo melhor, né? E então os servidores conseguiram destruir o museu, está lá, acabou. Né? E outras coisas que estão pegando fogo que a gente não vê, né? A destruição lenta e gradual da capacidade de fazer. Né? Eu colei essa figura fechada por falta de funcionários, é muito emblemático porque existem estados da federação que nos próximos anos, né, um deles, nos próximos 3 anos, vai perder 80% da força de trabalho por aposentadoria. Né? Então, o que vai acontecer? Vai fechar posto de saúde, delegacia, escola, tá certo? Desabamento de política e serviço público. Né? Então, vai poder recontratar? Claro que não, porque não tem margem fiscal para isso. Né? Está discutindo modelos novos de parceria, de alguém assumir? Também não. Então, a gente não está conseguindo agir preventivamente, a gente não está conseguindo ter um debate e transformar um debate em mudança de política de gestão pública. Né? Então, a primeira coisa, aí eu aterrizo no tema que me cabe explorar, uma gestão governamental para resultados. Né? Então, a primeira coisa, é preciso avançar um modelo mental. Há um problema de mindset, né? Do planejamento à gestão para resultados. Né? Essa história de planejamento é muito latino-americana, né? É muito ainda tributária das visões cepalinas sobre desenvolvimento. Então, a cultura do planejamento. É preciso migrar de uma cultura de planejamento
sistemas de planejamento, ministério de planejamento, secretarias de planejamento, para uma cultura de gestão para resultados que é mais do que planejamento, né? Que é a gestão estratégica, é planejar, é implementar, é avaliar, é monitorar, né? É ir mudando o rumo, é ir aprendendo com as políticas públicas, né? Então, a gente precisa sair disso. E essa cultura, esse modelo mental do planejamento, né? E a implementação que se dane ou que vá mudar o ritmo da coisa, é uma cultura que não tem levado a resultados. É uma cultura que ainda está muito incrustada na cabeça das pessoas que estão manejando essas estruturas de planejamento ou voltadas para resultado. Então, esse seria um primeiro ponto, né? Segundo, a ideia de tripla formulação, de tripla gestão para resultados. Primeiro, resgatar a perspectiva de longo prazo, que se perdeu, né, há muito tempo, né? O regime militar tinha uma perspectiva de longo prazo, tinha uma visões de desenvolvimento, tinha lá os objetivos nacionais permanentes da doutrina política da ESG, e a gente perdeu a perspectiva de longo prazo ao longo do processo de redemocratização. Ela se fragmentou em visões setoriais, na saúde, aqui e ali, e não houve jeito de colar os cacos dessa visão de desenvolvimento. Em alguns momentos ela aparecia, não, quando a gente crescer, a gente quer ser igual aos países da Europa mediterrânea, mas depois ela sumia, ficava preocupada com a estabilização no curto prazo, depois ela voltava, depois ela virava visões consumistas de sociedade moderna, depois ela desaparecia. Então a gente não conseguiu resolver isso da visão de desenvolvimento de longo prazo, né? Isso se perdeu no nosso modelo de planejamento. O PPA perdeu esse esteio, essa perspectiva de longo prazo, e é preciso recuperá-la com uma visão multidimensional de desenvolvimento, né? Não dicotômica do social, do ambiental, do econômico, né? E basicamente apostar na construção de visões fortes, né? O que o Brasil quer ser quando crescer, o que dá para ser quando crescer, onde que a gente quer chegar, e ter macrometas de desenvolvimento, e isso ser, de alguma forma, institucionalizado. Quer dizer, esse documento que o governo federal produziu de estratégia de 12 anos, ele é meritório, mas ele não resolve esse problema. Ele é muito tímido, ele é muito tênue, ele não tem nenhuma legitimidade também, né? Então, outra coisa é a camada de médio prazo, né? Que é o espaço programático do PPA, o plurianual, né? O PPA deveria navegar nesse horizonte, mas ele acabou virando um orçamentão mal feito ao longo do tempo. A dimensão do orçamento, que é muito instrumental, é muito burocrática, acabou destruindo a dimensão de planejamento do PPA. É preciso resgatar isso de volta, numa perspectiva de médio prazo, num horizonte de agenda de governos, né? Tem que dialogar com as agendas dos governos, tem que ser deslizante para estar sendo atualizado de tempos em tempos, tá certo? E de alguma forma, tem que prever alguns resultados, entregas, resultados de eficácia, alguns resultados de efetividade e os recursos necessários em linhas gerais, né? Não pode ser um orçamento ultra detalhado e tão engessado quanto o orçamento anual. E a perspectiva de curto prazo, que é preciso estar alinhada com essas três perspectivas, têm que estar alinhadas entre si, é uma perspectiva de dentro do horizonte de governo, 2, 3, 4 anos, é uma perspectiva de contratualização, de pactuação de resultados, né? Há experiência no mundo todo a respeito disso, há céticos, há críticos, mas há experiência de sucesso contundentes de que é possível estabelecer boas pactuações, né? Há vários tipos de pactuações que podem ser pensados, governo central com áreas, ministérios, secretarias equivalentes, desdobramento disso dentro de secretarias, né? Então a gente vai percorrendo aí as camadas da gestão para resultado do macro, governamental, do longo prazo, do médio prazo, para a perspectiva geral de governo, para uma perspectiva setorial de política pública, para uma perspectiva de organizações, o desdobramento dentro delas para equipes, etc. Não necessariamente precisa chegar no indivíduo, mas às vezes dá para chegar na unidade ou na equipe, né? Com muito cuidado com os incentivos, né? Os perigos da contratualização, a gente já
tem passado por algumas experiências desse tipo, há muitas experiências fora também, né? A parcimônia dos incentivos financeiros, se for o caso de colocá-los na mesa, né? Mas há muitos outros incentivos não financeiros, incentivos meritórios que podem ser trazidos para esse tipo de experiência, né? Então, isso é uma parte importante de um modelo de gestão para resultados. É importante que todos esses níveis que eu me referi procure contemplar bem o universo de políticas públicas, as questões setoriais e as questões transversais. O PPA nunca conseguiu dialogar bem com o universo das políticas públicas. Na verdade, o PPA sempre foi um plano do Ministério do Planejamento, né? E nos estados, das secretarias respectivas e dos municípios, nem isso, né? Quase todos os municípios compram PPAs porque eles são obrigados a fazê-lo, né? É um processo fake de planejamento, quase sempre, no mais das vezes, né? Então, é preciso se buscar também as integrações interfederativas, né? Quase todas as políticas públicas, se não todas, elas são interfederativas. Então, isso tem que estar junto no modelo de planejamento. Pactuações interfederativas, há experiências muito interessantes, né? Evelyn nos trouxe recentemente a experiência da Austrália, que é uma experiência símbolo em questões de pactuações interfederativas, né? E junto à questão regional também, entender o Brasil sob a lógica da peculiaridade dos problemas e das soluções, e não apenas a partir do desenho formal político-administrativo, né? Então, é preciso também criar muitos mecanismos de interação, né, que é mais importante do que a participação. A participação é necessária, mas a interação é mais do que isso, né, numa sociedade conectada, numa sociedade em rede, né, e de tal modo que, e transparência, que a gestão para resultados tenha legitimidade, que as partes interessadas se vejam e possam, numa boa medida, interagir, realizar uma dimensão de controle social que é muito importante, né? Definir critérios e parâmetros para tratar os projetos de investimento com modelagens alternativas, né? E algumas delas inusitadas, experimentais. É importante testar isso, tratar melhor essa questão mais econômica dos projetos, principalmente na área de infraestrutura, né? E contemplar com seriedade essa questão da unidade de desempenho, né? As democracias avançadas tratam isso de uma maneira muito mais alta e integrada, né? A unidade de desempenho está ligada lá na cabeça, no pescoço do governo, né? Não existe tal coisa como Ministério do Planejamento no mundo desenvolvido. Isso é muito latino-americano, né? Existem gabinetes de desempenho, existem unidades de entrega de desempenho que são facilitadores do processo de planejamento governamental, que envolve o governo como um todo. É o governo como um todo que planeja, não tem uma secretaria ou uma área que vai planejar, né? Então, é a disseminação da cultura de gestão para resultados no âmbito do governo como um todo. Então, acho que a gente precisa buscar esses modelos mais efetivos, desenvolver capacidades, atuar como facilitador, né? E integrar isso com a melhoria da gestão, né? Tá melhorando a gestão para gerar resultado e não como um fim em si mesmo, né? Então, a gente sabe que precisa dar passos muito largos nessa direção, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre uma estimativa de viabilidade disso. O meu outro tema que eu trago aqui para vocês, que o documento trata, né, é a gestão das estruturas, né? É claro que a função da estrutura é realizar a estratégia, nenhuma outra, né? Nenhuma outra. Então, hoje as estruturas, elas alavancam ou elas atravancam o alcance de resultados? A resposta é óbvia, né? Então, as estruturas se tornaram um empecilho do ponto de vista do custo, do ponto de vista da lentidão, dos entraves decisórios, burocráticos, das regras, dos ocupantes mal qualificados que ocupam as posições de comando das estruturas e outros fatores mais. Então, a discussão aí não é melhorar, redesenhar o Estado para enxugar e chegar a um Estado mínimo. Essa é uma discussão prosaica que ficou nos anos 90, né? A questão aí é melhorar o desenho, porque há sinais de inchaço em alguns lugares, sim, né? E a questão, no total, não é essa, né? Até porque, se eu for me referir à administração federal brasileira, ela, sob alguns critérios, ela é relativamente pequena, né, comparando com outros países. Apesar dela custar muito, né, muito mais caro do que outros países, ela é relativamente pequena. Então, mas ela tem hoje, lá, sei lá, ninguém sabe o número certo, mas algo em torno de 600 organizações, né?
Você pegar quantidade de CNPJ, quantidade de unidades jurisdicionadas no TCU, você vai somar algo em torno, para ter um número grosso, né? É um bocado de organizações, né? Algumas deveriam estar lá, outras não, algumas já estão, mas não estão, são organizações zumbis, já não servem para muita coisa, mas continuam existindo formalmente e consumindo recurso. Então, há sinais de inchaço, há sinais de lacunas, há sinais de omissões, algumas deveriam ser maiores, né, mais complexas, tá certo? Mas há profundos, evidentes sinais de deformações, né? A gente tem hoje um desenho muito ruim, né, na administração federal. Então, há um fenômeno enorme de fragmentação, há paralelismos, há sobreposições, há redundâncias desnecessárias, né, há vinculações espúrias. Então, é preciso enxugar, é preciso alinhar, é preciso melhorar o desenho, sobretudo, facilitar a coordenação e por aí vai, né? Então, o processo de redesenho, o processo corrente, né, diuturno, de redesenho, de remodelagem, ele se pauta ou por não critérios ou por critérios equivocados, né? Isso é um desafio já de muito tempo. Eu e Evelyn já tivemos lá sentados na cadeira e a gente já debateu muito isso, a gente tinha muito desconforto. Os processos de redesenho tramitavam pela Secretaria de Gestão e o debate era muito burocrático, ou às vezes vinham orientações muito impositivas, não havia metodologia. Quem primeiro criou foi a Evelyn, no estado de São Paulo, uma pequena ajuda minha e do nosso querido Caio Marini, né, escrevendo lá o guia de remodelagem de estruturas, mas falta critério para redefinir parâmetros técnicos de desenho organizacional. No mais das vezes é por similitude, né, é por achismo político e por aí vai, né? Então, é preciso também aumentar muito a colaboração intra e intergovernamental, né, os famosos mecanismos de integração horizontal para facilitar a coordenação, né, os grupos de trabalho, as integrações, as forças-tarefas, etc. A própria horizontalização das estruturas ajuda muito isso. Uma outra questão vital é a questão dos modelos jurídico-institucionais, da tipologia de CNPJ no setor público, né? Hoje a diferenciação é muito pequena, está todo mundo na vala comum, obrigado às mesmas regras, regras restritivas, né, regras cheias de absurdos formais, né, regras cheias de coisas ilógicas, um entulho burocrático de legislação e de regra que precisa passar por um processo urgente de revisão, de desburocratização, de simplificação, etc., né? Então, esses modelos se tornaram inadequados, inapropriados. É preciso ter clarezas de pensar modelos distintos para formulação de políticas, integração, supervisão de políticas, outros modelos mais arejados e adequados para prestação de serviços, né? E as soluções que vêm por aí são cada vez piores, né? A modelagem das parcerias é um assunto muito problemático, apesar do Supremo Tribunal Federal ter chancelado legalmente a legislação das organizações sociais, e apesar da legislação recente, muito interessante, do EMIROSC, do Marco Regulamentar das Organizações de Sociedade Civil, o processo de parcerização ainda segue sendo quase que caótico, né? Há pouco critério, não há política, né, de gestão pública que sinalize o que deveria ser prioritariamente modelado sob a forma de parceria, o que deveria existir sob a forma de uma estrutura dentro da organização federal, né? Volto para o exemplo do museu, né? A solução criada foi uma solução ruim, conservadora, inadequada, utilizar serviço social autônomo com carreira seletista, né, para substituir a carreira de uma autarquia. Quer dizer, a gente não consegue avançar nessas formulações, né? Ainda há um estranhamento muito grande por parte dos órgãos de controle em relação às parcerias, né? Não é que elas devem e têm que ser muito bem controladas, nenhuma dúvida a respeito disso, mas ainda não achamos o prumo desse debate, a gente precisa avançar muito. Também os modelos e mecanismos e instâncias de governança
corporativa no âmbito do setor público, né? Deixar muito claro o direcionamento dessas organizações, melhorar a definição das competências, alinhar com o planejamento, os mecanismos de não só de direcionamento, mas de incentivos e de controle dentro dessas organizações, tanto a administração direta quanto a administração indireta, né? Por último, modelos de... o que não esgota essa agenda, obviamente, modelos mais interessantes de compartilhamento de serviços, né? Toda essa... as estruturas de provimento, de suporte administrativo e de suporte corporativo na administração pública estão muito mal desenhadas, né? A gente precisa pensar em soluções mais que, por um lado, centralize, né, modelos do tipo a americana GSA, Agência de Prestação de Serviços Administrativos, modelos integrados de serviços compartilhados, de área meio, né, dos ministérios. Há muito paralelismo, há muita sobreposição, há muita ineficiência. Tem ministério que tem 400 servidores alocados na unidade de gestão de RH, né? Há absurdos de toda sorte em relação a isso. Então, a área meio de governo pode e deve ser objeto de uma melhor estruturação e de um enxugamento muito significativo, né, para funcionar melhor e para custar menos, obviamente, né. Esses temas todos são temas muito difíceis de serem tratados, né, são problemas complexos, obviamente, são temas indigestos, né, e a gente tem um padrão reativo de solução, né. É preciso esperar desabar, é preciso esperar o museu pegar fogo e se destruir para tomar uma atitude séria para melhorar o desempenho. Infelizmente, esse é o nosso padrão. Os políticos, aparentemente, não têm apetite para discutir essas questões, para se indispor com o funcionalismo. No início da campanha, houve algumas manchetes de jornais interessantes, né? E algumas diziam claramente assim, os candidatos não querem se indispor com o funcionalismo, né? A bancada é poderosa, o lobby corporativismo é muito forte, né? Então, é uma situação de impasse muito complicada, né? A reconstrução disso tudo, a busca de um padrão significativamente superior de desempenho, condizente com a natureza dos nossos problemas e dos nossos potenciais, ela passa por um trabalho de reconstrução, novos modelos organizacionais, um novo serviço civil, né? Novos controles. A gente está muito longe do início de um debate sério e articulado na sociedade, né? E eu continuo afirmando que, e o documento vai muito nessa linha, a gente tem que construir uma visão do futuro do setor público no Brasil. Pode não ser possível e viável chegar lá agora, né? E não se chega numa visão do dia para a noite. É um trabalho de super complexa engenharia política, institucional, jurídica, gerencial, etc., etc. Mas a gente tem que ter uma visão do que é o serviço civil do futuro. E essa discussão é inadiável. Há muita resistência corporativista, muitos preferem morrer na zona de conforto do que construir um espaço de sobrevivência mais altivo, né? Nós, cada vez mais, vamos talvez rumar aí para um tensionamento grande entre o antigo regime, ou talvez o regime atual, e a reconstrução, né? E nós estamos muito atrasados nesse debate, né, sob vários pontos de vista, e é muito louvável que vocês se disponham a avançar nessa discussão, né? Fico por aqui e à disposição para o debate. Obrigado. Obrigado, Humberto.